chegares ainda. Então, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita. É com muita alegria, não se ouviu ninguém. Bem-vindos à Casa Espírita. Estavam muito caladinhos. Uns presencialmente, o espaço também não é muito grande, não podemos ser muitos fisicamente do lado de cá. Certamente do lado espiritual seremos muito mais, o que é um grande consolo para a nossa alma. E aí em casa, principalmente, nós sabemos depois, em diferido, sabemos que seremos mais escutados ao longo dos tempos, porque esta exposição vai ficar, como todas as restantes, vai ficar no Facebook e vai ficar depois no YouTube. Portanto, depois sintam-se à vontade para rever ou para verem pela primeira vez, estejam à vontade. Então, é com muita alegria que nós trazemos aqui hoje um primeiro seminário sobre Joana de Ângelos, feito aqui pela nossa Casa Espírita, que é muito simples, é uma casa pequenina, de alma e coração, e temos sempre algumas exposições sobre Joana de Ângelos. E lembramos, por que não, termos assim um tempo maiorzinho dedicado a Joana. E foi assim, com muito amor e simplicidade, que arranjámos aqui um leque de convidadas e temos hoje connosco para o primeiro seminário organizado por nós, de forma simples, temos hoje connosco a doutora Mara Valentim, que já está aqui presente. Bem-vinda, minha querida. Bom dia aqui, boa tarde aí para vocês. É uma alegria imensa estar com vocês aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Falar de Jesus, servir Jesus e falar de Joana é sempre uma alegria. Muito obrigada. Obrigada a nós. E temos também connosco aqui presencialmente a querida doutora Patrícia Rezende, que vai fazer a segunda parte, que ela já está aqui connosco com a sua família. Bem-haja, minha querida. Então, eu vou, antes da nossa prece habitual e da abertura dos trabalhos, para que toda a gente perceba a engrenagem, mas podem sempre perguntar, eu vou só aqui explicar que este seminário vai decorrer de agora até cerca das 18 horas, sensivelmente, e vai ter pelo meio, portanto, vamos ter aqui a doutora Mara com a sua exposição inicial, até depois às 16h10 aqui de Portugal, vamos fazer um intervalo de 20 minutos, onde depois a doutora Patrícia vai fazer a exposição dela, a partir das 16h30, e na fase final, se conseguirmos ter as duas expositoras por volta das 17h35 aqui connosco para o espaço de perguntas e respostas, será uma mais-valia. Se a doutora Mara de todo não conseguir, vamos contar aqui com a doutora Patrícia e vamos expor aqui a ambas ou somente a uma as dúvidas que tivermos, o que quisermos também partilhar, portanto depois é um espaço aberto ao público. De notar que a doutora Mara agora no início disse que se alguém durante a exposição dela quiser tecer algum comentário ou colocar alguma questão, ela está à vontade com isso e nós também, portanto sintam-se à vontade. Pronto, acho que basicamente está tudo dito. Este seminário sobre Joana é a introdução à psicologia espírita, que a doutora Mara Valentim agora vai iniciar, e tem a ver com o explorar os fundamentos da parte psicológica, portanto, da psicologia espírita, através de Joana de Ângelos. Vou-vos convidar para fazermos aqui uma breve prece, só para nos ligarmos ao alto que nos aguarda. E vamos, se sentirem à vontade, cerrar os olhos, serenar o coração e agradecer ao Mestre Jesus em conjunto. Todos nós agradecemos ao Mestre Jesus, como dizia a Mara há pouco, pela oportunidade que nos dá de aprendermos, neste caso através de Joana de Ângelos, como nos colocarmos perante a vida, para que serve, qual a nossa postura, começando pela postura
de nós próprios. Pedimos-te, Mestre, que nos intuas a recolhermos destes ensinamentos o que houver de melhor para reter em nós, auxiliando-nos no processo de autoanálise, de autocorreção, de automelhoramento. Com o fim, finalidade da evolução da humanidade. Que estes singelos encontros sejam muitos mais e que estas sementes de luz nos alentem o coração e nos sirvam de rumo, de roteiro, para chegarmos onde sempre almejamos, que é até ti, Mestre. Muito obrigada. Vamos pedir à espiritualidade bondosa que nos assiste para intuir as nossas queridas palestrantes que do seu tempo retiraram estes momentos e o seu estudo para partilhar connosco. Muito obrigada. Então, minha querida Mara, vamos deixar aqui só uma breve exposição para perceberem quem é a doutora Mara Valentim. Nós também a tivemos a oportunidade de conhecer agora. Eu gostaria de dizer que a Mara nasceu em Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. Aliás, ela está-nos a falar a partir do Brasil. É graduada em Direito, Psicanálise e licenciada em Filosofia. Nasceu em berço espírita. Há 10 anos estuda as obras psicológicas de Joana de Ângeles, psicografadas por Divaldo Pereira Franco. Idealizadora do primeiro Congresso Espírita do Uberaba, seja, coordenadora e mediadora dos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, das obras psicológicas, que acontece semanalmente. Como palestrante, hoje temos-la aqui, palestrante espírita, oferecendo-nos o seu trabalho, que ela preparou atempadamente, explorando então os fundamentos da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Muito bem-vinda, minha querida, e a palavra agora é sua. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Estou aqui tentando vou seguir aqui com você, Paula. Abrir aqui para a gente poder estar em conexão. Então, o autodescobrimento, né, é uma reflexão espírita psicológica. Eu vou passar bem rápido, porque assim, eu falo muito, converso demais, vou tentar ficar dentro do horário aqui, 1 hora, né? Já tá começo a falar agora, Paula, pode ser? Pode sim, contar daqui? Tá. Então, assim, é uma coisa muito envolvente para mim falar de Joana, porque foi um divisor de águas na minha vida. Então, uma reflexão espírita psicológica, porque às vezes as pessoas levam Joana para um lado muito psicológico. E, na verdade, quando eu iniciei esses estudos, o Marlon falou assim para mim: olha, Mara, você precisa. Eu falei: olha, na época eu não tinha graduação ainda em psicanálise. Ele falou: não precisa, você tem que ser espírita. Então, a gente vai ver por que esse espírita psicológico, né? Uma breve apresentação da Joana. Joana teve 4 existências maravilhosas que nós sabemos: Joana de Cusa, Clara de Assis, depois Juana Inês de la Cruz e Joana de Jesus em Salvador. Então, Joana estudou 50 anos na espiritualidade, uma pergunta do Livro dos Espíritos, 919, que a gente daqui a pouco vai abordar, para trazer essas obras maravilhosas para nós. Então, a gente só tem a agradecer, né? 50 anos na espiritualidade, a gente não sabe nem mencionar o que seria isso. Então, pode passar, nós vamos para o segundo slide. Eu gosto sempre de comentar das fontes, né? Porque eu não acho nada, eu não vejo nada, eu estudo e sempre procuro fontes. Eu acho isso importante e interessante, né? Porque a gente fala com mais propriedade, a gente fala com mais certeza. Então, as fontes de estudo minhas são sempre Jesus,
Kardec, Chico, e também, pode passar, fontes de estudo, que é a dona Joana, nossa querida Joana de Andes, trazida por Divaldo Pereira Franco, que a gente tem uma gratidão enorme por esse trabalho maravilhoso que ele tem feito fisicamente na Mansão do Caminho e também espiritualmente trazendo essas obras, né, da benfeitora Joana de Ângeles. Então, pode passar. A doutrina espírita, então, a gente percebe, depois desses estudos, que ela tem uma psique humana. Então, por que ela tem uma psique humana? Ela estuda o espírito, o objeto de estudo da doutrina espírita, uma delas que eu acredito seja a reencarnação, né, e o espírito imortal que temos. Que a Joana algumas vezes vai chamar de self, de si mesmo, né? Eu profundo. Então ela se refere ao espírito imortal de várias formas. Então a doutrina espírita vem com a psique humana porque estuda o espírito imortal e não o corpo. Depois, para trazer a totalidade que nos compõe, que é essa totalidade que a gente vê no Cristo e que a Joana traz como homem integral para nós. Eu não sei se tem como passar esse vídeo, Maria José. É um vídeo rapidinho do Haroldo. Você acha que você consegue? É só clicar em cima dele, ele vai dar uma amostra do play. Se não der, não tem problema. Esse aí mesmo. Ele é um vídeo. Ele fala que na Gênese já estava colocado essa necessidade que nós teríamos dessas obras psicológicas. Acho que não vai dar, né, Marisa? Não está a passar. Depois eu mando para você e você envia para o pessoal, tá? Ok, obrigada. Eu que agradeço. Então vamos passar e a gente entra agora na reflexão espírita psicológica, que é que quem traz essa reflexão espírita psicológica, de princípio, Allan Kardec. Só que lá no Livro dos Espíritos, Kardec já menciona que temos 5 níveis de consciência, né? Que a consciência, que essa consciência que nós estamos falando agora, desses 5 níveis que os espíritos nos trazem, são a consciência do espírito, e não essa consciência rasa que o corpo traz através do ego, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, o Kardec traz essa reflexão espírita psicológica, a gente vai ver desde lá da revista, né? Da revista psicológica, a gente vai ver lá no finalzinho isso. Então, auxiliada pela ciência psicológica que hoje nós temos, que não era ainda uma ciência quando Kardec fez, né, quando iniciou os estudos e trouxe as obras para nós, as 5 obras do Pentateuco, hoje nós podemos ser auxiliados pela ciência psicológica, é onde Joana traz várias vertentes e várias teorias psicológicas, né? Dentre dela, analítica, em qual ela mais se aprofunda, tá bom? Que com toda essa teoria psicológica que ela traz, com as 16 obras que a gente vai observar, é que ela entra no autodescobrimento, no autoconhecimento. Então, ela acredita, depois de 50 anos de estudo na espiritualidade, ela acredita que não tem como a nossa evolução seria muito branda, muito pequena, muito lenta, né? Sem o autodescobrimento, sem essa leitura interna nossa, sem esse conhecimento de nós mesmos. Pode passar. Então, qual será o foco desse estudo nosso para a gente conhecer essas obras da Joana? O que ela quer trazer? As obras é complicado, são 16, a gente tem que ir aos poucos, né? Mas, assim, qual será o foco para a gente dar início, dar o pontapé a esses estudos da Joana tão importantes para nós, que Haroldo fala que ele encontrou na Gênese, e também nós temos no livro
obras póstumas, né, um dos Pentateucos lá, obras póstumas, lá no finalzinho, no último capítulo, também encontramos Kardec falando já, nos alertando há 160 anos atrás do que estamos passando hoje, que o mundo, que é o orbe terrestre, adoeceria, né, psicicamente. E é onde nós estamos vendo assim a profissão de psicologia, de psicanálise, tem desenvolvido muito, porque principalmente depois da pandemia, onde as pessoas foram obrigadas a conviverem juntas, nós tivemos a necessidade, porque adoecemos muito, não estávamos preparados para esse relacionamento muito próximo com o outro, e o relacionamento, Jesus já falava, e Joana também, que são nossos maiores desafios, né? São os relacionamentos, pai e filho, marido e mulher, irmãos, enfim, todo tipo de relacionamento são os nossos maiores desafios. Então, qual que será o foco nosso? Pode passar. Lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que é esta pergunta que Joana fica 1 ano, 50 anos na espiritualidade estudando somente essa pergunta e resposta. Então, qual que é essa resposta, né, que ela achou tão intrigante para fazer um estudo tão profundo dela? Kardec pergunta assim para os espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida, nesta reencarnação, e de resistir à atração do mal? Olha que pergunta profunda, né? Kardec era danadinho. Então, essa pergunta está na parte terceira das Leis Morais, capítulo 12, da perfeição moral, as virtudes e os vícios. Então, Kardec, a gente observa o meio prático. Kardec era professor, então ele era muito prático nas coisas dele, né? Prático e profundo. Então, ele queria um meio prático e eficaz, que desse certo, que tem o homem de se melhorar. Como que a gente vai fazer essa melhora nossa, né? De sermos pessoas melhores e de resistirmos à atração do mal. Pode passar. Então, aqui, ó, a gente observa, de forma geral, a gente ia pensar, o meio prático seria orar e vigiar, que Jesus nos falou, ir ao centro tomar passe, tomar água fluidificada, adquirir conhecimento, estudar, né, coisa que a gente tem feito e agora parece que a gente faz muito mais, que a gente começou a ver a importância dos estudos, né? A gente, de qualquer forma, nós somos fadados à evolução. Mas estudos já comprovaram que se você estudar, isso acontece com mais rapidez. E seguir o modelo de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então a gente imaginou que uma dessas vertentes, os espíritos responderiam para Kardec que seria isso. Mas Kardec responde, mas os espíritos respondem outra coisa para Kardec. Pode passar. Os espíritos respondem assim: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Que a gente imagina que isso aí seja do Sócrates, a gente estuda muito que é do Sócrates, e não é dele, né? Não é uma fala criada por ele. Essa fala, conhece-te a ti mesmo, ela estava na ilha de Delfos, no templo de Delfos, onde as pitonisas, né? As pitonisas na época, elas entravam em transe e adivinhavam coisas, né? Vamos falar assim, trazendo para a nossa doutrina, elas eram médiums, né? A gente tem quase que certeza que elas eram médiums. Então, mas o que a espiritualidade, o que os espíritos quiseram falar com isso? Conhece-te a ti mesmo. E a Joana foi, estudou e trouxe para nós essas 16 obras que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Pode passar. Então, a gente percebe aqui, nessa pergunta de Kardec, que ele não quer um tratado de filosofia, que na época era muito forte, né? Não tinha ciência psicológica ainda. Então, ele quer um meio prático mais eficaz, para dar certo mesmo. Uma coisa que resolveria o nosso problema. Como posso vencer as dificuldades onde o mal ainda predomina em mim? É isso que o Kardec quis saber dos espíritos. E aí, pode passar.
Mas por qual motivo os espíritos não respondem aquilo que eu falei para vocês? Tomar água frutificada, tomar o passe, estudar, né? Orar e vigiar. Então, por qual motivo? O que precisamos entender dessa resposta do conhece-te a ti mesmo? Pode passar. Então, aqui, ó, a gente já traz algumas coisas. Quem traz esse estudo é a Denauer Novaes. É maravilhoso, eu recomendo esse livro para vocês, se vocês puderem adquirir. Não sei se vocês têm condições de adquirir com facilidade. Eu me comprometo, às vezes, a mandar para vocês. Chama Psicologia do Evangelho. A Denauer Novaes tem 3 livros profundos, falando do arquétipo do amor, que é Jesus, né? E o arquétipo da humanidade, e esse livro da Psicologia do Evangelho, que é maravilhosa, que é um livro riquíssimo. Então, aqui, ele fala o seguinte: o alerta do Cristo é para que nos voltemos para o espírito e não para a matéria, né? Porque a matéria vai passar, o espírito vai permanecer porque é imortal. Então, a gente precisa saber com profundidade como lidar com essas dificuldades, desses vícios que nós temos. Há conteúdos psíquicos que fazem parte da nossa personalidade, responsáveis por atitudes aversivas e inadequadas, cujo valor que lhes atribuímos contribui para que permaneçamos em estágios evolutivos infantis. Então, assim, dependendo de como a gente lida com as nossas adversidades, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, a gente vai continuar criança, um espírito infantil. E muitas vezes na psicologia a gente fala dessa criança birrenta que nós temos ainda, né? Essa criança, esse espírito infantilizado que ainda chora por qualquer coisa, não consegue entender a dor e o sofrimento, por que isso é bênção e remédio para o espírito imortal. Então a gente, sem a gente entrar dentro desse eu profundo que nós temos, dessa psique profunda que que o espírito imortal tem, nós não vamos conseguir caminhar, né? O Adenoir Novaes fala isso. Alguns aspectos do ego, e aqui a gente precisa entender o que é o ego. É aquela consciência de hoje que eu falei para vocês. O ego é o que nós estamos vivendo hoje, é uma personalidade da nossa reencarnação atual. Então, eu brinco, uma vez eu assisti uma aula que a pessoa falou que é a nossa, como se fosse a nossa identidade, cada um traz um. Então, o ego é isso, assim, vendo de uma forma bem rasa para que vocês possam entender, né? Alguns aspectos do ego precisam morrer para permitir a expressão do espírito, porque quando a gente reencarna, no nosso inconsciente, né? Que a Jung falava que é um oceano e que o consciente nosso atual é uma rolha no oceano. Então, esse inconsciente nosso enorme são todas as nossas reencarnações. E a consciência do ego não é aquela consciência do espírito que eu falei, que tem 5 níveis, né? E que se a gente for olhar lá em Kardec agora, a gente vai perceber que a gente ainda está numa consciência de sono. Não despertamos ainda para muitas coisas, né? Então é justamente isso. Alguns aspectos do ego precisam morrer, né? Precisam ali ser descoberto, talvez, não é nem talvez morrer seja muito a palavra, mas descobrir em nós coisas muito mais profundas que o ego, da vontade, porque o ego ainda ele quer só as coisas que ele entende e que ele conhece. Por isso que às vezes ele não deixa o self crescer. Ele entra no mecanismo de defesa, que a gente vai ver. Devemos começar pela autoanálise. Então, quem sou eu? Quem é esse espírito imortal com a centelha divina para desenvolver, né? Então, devemos começar pela autoanálise, onde tentamos descobrir as dificuldades da nossa existência, que estão dentro de nós. Que eu brinco muito, que assim, são as nossas sombras. Eu não sei, né, até onde vocês já estudaram Joana,
com certeza vocês já estão bem aí avançados. Então, as nossas sombras são as nossas dificuldades, é aquilo que eu não conheço de mim. Não quer dizer que é tudo de ruim, mas é o que eu não conheço de mim. E se eu não conheço alguma coisa de mim, ela me domina. Por isso que muitas das vezes a pessoa fala uma coisa para nós e a gente vira um pitbull, né? Então nós temos vários pitbulls dentro de nós. E a gente precisa tomar muito cuidado em reconhecer quando a pessoa está querendo abrir essa porta desses pitbulls. E é dessa forma que a gente vai começando a aprender a nos autoconhecer e saber até onde nós podemos ir. Não, aqui eu não vou passar dessa conversa, eu vou me silenciar, me calar, porque eu posso explodir, eu posso ficar uma pessoa desagradável, né? Então, é dessas dificuldades da nossa existência que ele está falando aqui. Dar o valor adequado, nem maior nem menor, às dores é sinal de maturidade psicológica, as dores que eu falei para vocês. É a gente entender que as dores vêm por burilamento, né? Se a pedra não rola, ela não dá conta, ela não fica bonita, né? Se o carvão não burila, ele não vira diamante. Então a gente precisa entender que a dor e o sofrimento, lá em Plenitude, ela fala muito disso no livro Plenitude, ela fala muito sobre a dor e o sofrimento, né? Então a gente precisa organizar isso dentro de nós para saber que é um sinal de maturidade a gente entender que muitas das vezes a morte de um filho, a morte de um parente querido, um câncer que chega para nós, né? É uma dificuldade que nós temos, é uma dor que nós vamos passar, que vai muitas das vezes falar para que eu estou passando isso? E refletir, a gente poder refletir e saber o porquê, e a gente encontrar que talvez seja, não, porque eu preciso passar por isso, porque eu preciso melhorar isso em mim. Preciso melhorar minha fé, preciso melhorar minha humildade, preciso melhorar minha vaidade. A dor, às vezes, muitas vezes, vem para despertar, né? Esse autodescobrimento, fazer o espírito amadurecer com isso. Então, pode passar. Então, como sermos pessoas melhores? É isso que o Kardec também perguntou para os espíritos, né? E aí a gente faz uma outra pergunta: como fazer? Pode passar. Como fazer esse conhecimento de si mesmo? Como que eu vou aprender a me autoanalisar? Como que eu vou fazer essa descoberta de mim, né? E a gente percebe, em alguns momentos, que Jesus quer, desde sua época, 2025 anos atrás, a nossa transformação, que muitas pessoas chamam de reforma, mas que eu acho perigoso, às vezes, a gente falar em reforma íntima. A, a irmã Dufaux, ela fala muito bem nos livros dela, mas eu gosto muito de esclarecer sempre a diferença de reforma e transformação. Porque a reforma, Jesus trouxe para nós aquela frase dele, que ele fala o seguinte: sepulcros caiados, podres por dentro e lindos por fora. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Muitas das vezes a nossa reforma é exterior. Então eu chego na casa espírita, meu irmão, como você está? E abraço e beijo, né? E muitas vezes a nossa família fala: nossa, vou trazer a cama do fulano para cá, porque lá em casa ele não é assim, né? Ou da fulana, ou do filho, nossa, ele tão bonzinho aqui, tão irmão, né? Nas máscaras sociais que usamos, muitas das vezes acontece isso também, né? Da gente ser uma pessoa por dentro, mas exteriorizar a outra. E Joana fala dessas máscaras sociais que nós temos, e nós temos muitas, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. A transformação é aquilo que você vai devagar, que você vai fazendo com autodescobrimento, com autoconhecimento que você vai tendo de si mesma. E não vestir uma máscara social para chegar no lugar e ficar de bonzinho, de bacana, de legal, né? Pode passar. Então, para isso, para esse autodescobrimento, desse autoconhecimento de nós mesmos, desse nosso interior, desse eu, né, que nós temos, desse eu profundo, que é a nossa centelha divina, que é o nosso pedacinho de Deus dentro de nós,
Então, a benfeitora traz essas 16 obras, né? Jesus e Atualidade, o Homem Integral, Plenitude, que eu falei para vocês que falam muito da dor, enfim, todas essas obras até chegar na Psicologia da Gratidão, que é um livro maravilhoso, que a gente percebe que quanto mais gratidão nós temos, quanto mais agradecemos tudo que Jesus fez por nós, né? Que a gente consegue se aproximar cada dia mais e nos melhorarmos mais profundamente as nossas autorreflexões. Então, ela traz essas 16 obras para nós através desse estudo de 50 anos que ela teve na espiritualidade, com aquela resposta do 919 do Livro dos Espíritos. Pode passar. Então, o objetivo desse estudo é nos instrumentalizarmos desse estudo que eu falo, não desse estudo meu hoje, mas de todo esse estudo da Joana que ela traz para nós. É nos instrumentalizarmos, dar recursos, subsídios, para que possamos ler as obras e entender o que a benfeitora nos propõe. Então, a gente precisa parar de ter aquela leitura rasa. Não entendi, vou para o próximo capítulo, para a próxima frase. Não, a gente precisa. Joana, em Juana Inês de la Cruz, ela estudou, ela tirou a existência, talvez, para estudar profundamente tudo, né? E aí, o que acontece? Ela entende que só através dos estudos é que nós vamos conseguir isso. Então, ela vem trazer isso para nos auxiliar, nos instrumentalizarmos, para termos subsídios, né, como ela mesma aí fala, para podermos crescer, nos conhecermos nesse reconhecimento desse eu profundo que nós temos. Então, criar uma sequência didática que favoreça a compreensão de todas essas ideias que a benfeitora Joana de Anjos explora ao longo das 16 obras. Então, ela começa, nós estamos nesses estudos que eu falei para vocês semanalmente, que nós estamos fazendo, nós estamos iniciando no livro No Homem Integral, e vamos passar por todas as obras. Cada dia é um capítulo, né? A semana passada nós tivemos Jesus e a tolerância, já tivemos Jesus e amor, Jesus e dever. Então tem vários, ela traz Jesus sempre como modelo e guia nosso. E Jesus e Atualidade, a primeira obra feita por Joana, né, através do Divaldo, escrita por Joana, foi a primeira obra que traz coisas fantásticas para nós. E traz esse estereótipo de homem integral que é Jesus, em todas as situações de humanidade que a gente pode se reconhecer, tá? Então, pode passar. Então, o estudo sobre a consciência, um projeto de estudo sobre a ampliação da consciência, porque Kardec perguntou aos espíritos e eles mostraram 5 para nós. Nós estamos no segundo. Olha, nós praticamente saímos da primitividade, né? Então, os aspectos inconscientes desse espírito imortal que trazemos, todas essas reencarnações que já tivemos, que trazemos nesse inconsciente nosso, né? A ampliação da consciência. Então, a ampliação da consciência é esse ego começar a enxergar coisas que ele não via antes e dar espaço para esse espírito imortal crescer, tá, gente? Então, os aspectos inconscientes, seus mecanismos, os sentimentos e a busca da unidade. Da unidade é o quê? Da nossa plenitude, do que somos, da integralidade nossa. Necessidade de uma análise honesta de si mesmo e desenvolvimento da força criadora. Olha que legal, força criadora dessa centelha divina que nós temos dentro de nós. E dessa necessidade de uma análise honesta de nós mesmos. A gente, né, a psicanálise, a psicologia, ela vai trabalhando a pessoa na terapia, mas enquanto a pessoa não se aceita, não aceita aquela dificuldade que ela tem, não começa o tratamento, não começa a ajuda, vamos colocar assim. Então a gente precisa ser honesto conosco. Não, eu tenho essa dificuldade. Eu sou uma pessoa vaidosa, eu sou uma pessoa egoísta. Porque se você não se enxerga dessa forma, não tem como você fazer um tratamento, um autotratamento, um autodescobrimento de você mesmo. O trabalho de transformação interior, instrumentos, técnicas e processos criativos de interação e direcionamento mental,
meditação, visualização, né? A gente faz visualização terapêutica também de cura, oração, auto-amor, gente, é importantíssimo. Nós nos amarmos, porque assim, sem o auto-amor, a gente não consegue nos enxergar. A gente está sempre achando que a gente é escória, que a gente não é capaz, né? Então a gente precisa desse auto-amor, não como vaidade, mas como reconhecimento do que somos. E autoestima, relaxação, técnicas de controle mental e exercícios de respiração e exercícios corporais. Então, isso vai nos ajudar muito nesse crescimento também, nessa ampliação, né? A respiração profunda que a gente faz junto com a meditação, ela faz o quê? Ela oxigena o nosso cérebro, o nosso sangue. Então, são coisas que fazem bem para o nosso corpo e traz uma melhora também automaticamente para o nosso espírito imortal, né? Toda a evolução que nós conseguimos, nos enxergarmos filhos de Deus, nos traz um bem-estar. A personalidade mana de Jesus. Jesus como psicoterapeuta por excelência e arquétipo do homem integral. Então, ela traz Jesus como modelo e guia sempre para nós, como arquétipo integral, já feito, ele já inteiro, composto de todas, né? Tanto que ele é crístico, né? Só tem ele de Cristo? Não. Crísticos são todos aqueles espíritos que já conseguiram a chegar no máximo de evolução, né? Então, ela traz esse Jesus para nós como modelo e guia para nós. A psicologia do amor e os desajustes afetivos. E a Joana, Jesus fala isso e Joana também. A psicologia do amor, só o amor cura, só o amor salva, só o amor melhora, né? E esses desajustes afetivos. Então, a gente entender o que ela está trazendo com essas dificuldades afetivas que nós temos, né? Esses mecanismos de defesa que trazemos para não chegarmos, o ego não deixa muitas vezes, então a gente precisa saber de de todas essas compostas, de todos esses subsídios, para que a gente possa lidar melhor com essas dificuldades nossas, principalmente afetivas, né, gente? Por quê? Por causa dos relacionamentos. A gente sempre projeta no outro aquilo que é nosso. A gente não quer aceitar, né? Pode passar. Pode passar. Então, o ser humano, ao entrar em contato e interiorizar a mensagem do Cristo, entrará em conflito face às exigências do mundo a que está acostumado. Está vendo, gente? Joana traz Jesus a todo tempo. Então, um estudo espírita psicológico. O psicológico, porque estuda a psique, esse espírito imortal nosso. Então, ela traz todo esse arcabouço, né, que nós não conhecemos ainda, mas que precisamos para a nossa evolução. Sua psique, através do ego, até então acostumados com o mecanismo de defesa, tá vendo que eu falei para vocês, frente à necessidade de mudar de direção. O mecanismo de defesa, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu estou conversando com a minha filha e ela fala assim para mim: Mãe, a senhora é chata. Nossa, não dá para falar com você, não dá para conversar com você. E eu falo: Eu sou chata? Imagina. Você está ficando doida? Então, assim, você é ignorante. Eu não sou ignorante, eu só tô. Você me descontrola. Então, eu jogo para o outro. Você que é ruim, você que me descontrola. Você que faz o pior de mim aflorar. Mas não é, são nossos mecanismos de defesa para não aceitarmos o que somos. Entenderam? Então, afasta a necessidade de mudar de direção. Eu quero desviar para eu me auto-reconhecer, me reconhecer do que eu sou de verdade. Então, o mecanismo de defesa, ele desvia para o outro, para outra coisa, aquilo que você precisa ver em você. Ver-se-á na obrigatoriedade de transformar-se, tá vendo? Então a gente precisa, quando você estuda as obras de Joana, por isso que foi uma chave, uma virada de chave para mim, porque você começa a se enxergar. E quando você se enxerga as suas dificuldades, você enxerga as coisas que você carrega, os seus vícios ainda,
você começa a entender que não é só você que tem dificuldade com o outro, que o outro também tem com você, porque você também é uma pessoa difícil, porque você também é uma pessoa que precisa ser trabalhada, que também precisa se transformar, mas para isso eu preciso me autoaceitar. Eu preciso ter a aceitação dos meus vícios, das minhas dificuldades, porque senão eu vou só reformar. Eu vou só ficar sempre com uma máscara social para ficar de bonzinho para as pessoas. Mas a transformação não vem. Entender? Nada que ocorre com o ser humano é para seu prejuízo. Então, se está ocorrendo a lei de evolução, olha que bacana, né? Eu estar aqui no Brasil e poder conversar com vocês, isso é muito gostoso. Então, isso veio através de quê? De uma pandemia. As pessoas não acreditavam que era capaz de ter um passe hoje virtual. E a gente entende que a energia, ela transpassa aparelhos, né? Então, hoje a gente percebe que nós temos condições através da lei de evolução. Então, isso é muito gostoso, a gente entender que o espírito não para, que ele precisa de uma transformação e que Jesus coloca sempre o que nós precisamos para essa evolução. Como colocou, tirou a psicologia da filosofia e colocou como ciência psicológica. Para quê? Para que ela crescesse, desenvolvesse e que possamos, né, agora, nessa etapa que nós estamos, de a gente se auto-reconhecer e de procurar uma ajuda também, que é o mais importante às vezes. A gente não dá conta, às vezes, de se curar sozinhos. Nada que ocorre com o ser humano é para seu prejuízo. O universo, isto é, a vida, está sempre a favor do espírito imortal. Então, é o que eu acabei de falar para vocês, né? Pode passar. Então, o universo à sua volta é fruto de dois senhores, Deus e você. Construa-o a cada dia de sua vida. Então, a existência, a reencarnação, gente, ela é luz. Ela é importantíssima para a nossa evolução espiritual. Então, a gente precisa dar muito valor à nossa reencarnação. A gente precisa pegar esse tempo que nós estamos aqui e tratar dele como algo muito precioso, porque às vezes demoramos muito a voltar. Então a gente precisa entender que essa reencarnação é uma oportunidade única, talvez que nós vamos ter de desenvolver um pouquinho assim do nosso espírito, de alguma dificuldade, de algo que eu preciso resgatar. Então, é sempre, a Joana fala isso lá no, no filme dela, né, no filme do Divaldo, Mensageiro da Paz, lá no finalzinho ele fala, meu filho, no final você vai perceber que sempre foi você com você mesmo, né? E com Jesus automaticamente, porque eu sou criação dele. Então, é eu com ele, é a minha fé com ele, é onde eu preciso melhorar. Então, ele é que traz tudo o que eu preciso. Irradie sentimentos de amorosidade e compaixão. Não seja artificial nem vazio, não demonstre o que você não podemos sustentar. São as máscaras sociais que eu falo para vocês. Senão a gente vai viver nessa máscara a existência inteira e perder uma oportunidade enorme de termos nos transformado. Sua verdadeira essência é espiritual. Então, assim, nós precisamos cuidar do corpo, nós podemos ter a vaidade equilibrada, né? Mas, porque assim, a gente precisa cuidar do que Deus nos deu, que é esse corpo que nós vamos carregar, que nos dá a oportunidade de estar nessa escola, educarmos o tempo todo, né? E isso também está em psicologia no Adenauer Novaes. Então, gente, é muito importante a leitura desse livro, eu recomendo muito, acho muito legal. Outra coisa que eu falo para vocês, porque eu conheço muitos espíritos que nunca leram o Evangelho, que nunca leram o Livro dos Espíritos, pelo menos os dois, a gente precisa ter uma leitura deles, constante, igual a Joana falou para o Divaldo, terminou, começa de novo, terminou, porque nós vamos passando por várias etapas na vida e toda vez que você faz uma releitura, ela vem de uma forma diferente para você.
muito importante, né? Pode passar. Então, qual a finalidade da série psicológica se já existe a doutrina espírita? Para que, então, que eu vou estudar essa série psicológica se já tem Kardec, né? Então, vamos saber por quê? Pode passar. A série psicológica de Joana de Ângeles nos proporciona aprofundar nas reflexões acerca da questão 919 do Livro dos Espíritos, constituindo-se numa contribuição para mais amplo entendimento da codificação de Allan Kardec. Então, tá lá, mas às vezes, quando ele escreveu 160 anos atrás, nós não tínhamos consciência ainda de entender um monte de coisa, como nós não tínhamos consciência de entender o que o Cristo veio dizer. Ele tinha que falar por parábolas, falar que a massa crescia, falar dos pescadores, né? Então, ele tinha que falar por parábolas, nós não tínhamos consciência de entender o que ele estava trazendo para nós, né? Era muito alto o que ele tinha para falar para nós, mas ele teve a misericórdia de falar, de tentar falar de alguma forma, através de histórias, de parábolas, né? Da humildade que ele teve, de como que isso ia ter essa transformação para nós, que ia ser benéfico essa transformação para nós. E o aperfeiçoamento, nossa compreensão sobre a totalidade que nos constitui. Então, assim, essas 16 obras, ela trouxe para nós o nosso entendimento desse espírito imortal. E até mesmo da psique, no contexto todo, né? Da transpessoal, por exemplo, o que transpassa a metafísica, o que transpassa, né, esse físico, o que nós temos além disso. Aliando o conhecimento da ciência psicológica, instrumentalizada, ela instrumentaliza e capacita o indivíduo para melhor compreender-se. Então, assim, ela traz explicações, vamos falar assim, para que a gente possa nos entendermos melhor. Sabermos como nós somos construídos, de como que a gente funciona. E quando a gente sabe disso, que a gente pode falar o autodescobrimento e o autoconhecimento, a gente consegue caminhar melhor, né? Com mais. Como é que eu vou falar para assim? A gente consegue caminhar melhor, a gente consegue ter um aproveitamento melhor da nossa existência. Acessar o seu mundo interno, tá vendo? E, sobremaneira, renovar-se, tendo Jesus como modelo psicológico, porque Jesus foi o nosso maior terapeuta até hoje, né? Então, todo o nosso exemplo, a gente tem que se respaldar nele. Ele foi terapêutico e foi terapeuta, né? Porque às vezes a gente pensa das obras da Joana, eu vou fazer quando a gente começa a estudar, vou começar a fazer o estudo das obras na casa espírita. Muitas vezes a gente acha que vai fazer um momento de terapia. Não, gente, nós não vamos ter momento de terapia. As obras da Joana é terapêutico, mas não é uma terapia. Ele é terapêutico porque ele faz com que possamos, com que a gente se conheça, com que a gente se reconheça na verdade, né? Então, é um estudo de conduta humana, cujos conceitos psicológicos servem para instrumentalizar a análise a respeito do comportamento humano à luz do espiritismo. Tá vendo? Então, é um estudo de conduta humana. E o que a gente pode trazer de conduta humana? Das nossas afetividades, das nossas dificuldades, das nossas limitações, né? Dos nossos relacionamentos, das dificuldades que nós temos de nos relacionarmos com o outro, e às vezes até conosco mesmo. Quantas vezes a gente se pune, a gente se autoflagela, se auto-boicota, né? Então, não é nem só com o outro, é por isso que ela fala do auto-amor, da autoestima, não como beleza exterior, mas como conhecimento interior, tá? Pode passar. Então, o conhece-te a ti mesmo é um encontro entre psicologia, que vive. Fui olhar o horário aqui,
perdi a concentração, desculpa, gente. O encontro entre psicologia e espiritismo é um convite para a qualificação e o aperfeiçoamento do trabalho do movimento espírita, que vive encarcerado em uma casa espírita. Jesus, nós temos que entender que nós já tiramos Jesus da cruz. Nós já trouxemos esse Jesus para a casa espírita, mas esse Jesus renovador, esse Jesus terapêutico, esse Jesus que me faz enxergar o melhor que eu tenho de mim, as virtudes que eu posso desenvolver, né? Então, exercendo um espiritismo ritualista. Então, a gente precisa parar de ir lá, eu sento lá, espero o passe, aí enquanto eu estou esperando o passe, eu estou ouvindo alguma coisa, que às vezes eu não, nem estou concentrada. Mas aí eu vou lá, tomo o passe, tomo água e acho que está tudo certo. Aí você desencarna e Jesus fala assim, meu bem, o que você fez? Eu tomei o passe. Isso é importante. Ninguém está falando que não é importante, mas não é só isso. É isso que ela coloca. É importante tomar o passe, é importante a água fluidificada, a caridade, é importante eu levar a cesta básica lá, é importante o estudo que eu faço, mas nós precisamos, não é só isso, nós precisamos de nos autoconhecermos para que possamos fazer a nossa evolução. E a nossa evolução, gente, ela é individual. Ninguém vai ter a minha evolução para mim. Eu não posso evoluir para o meu filho, eu posso ajudá-lo, eu posso levar ele na casa espírita, talvez, ter um diálogo com ele, né? Apresentar uma pessoa que talvez ele vai gostar de ouvir, mas eu não posso evoluir. Esse é um caminho, é uma individuação, né? Esse caminho até a individuação nossa, ela é um processo só nosso. Não tem como eu tomar um remédio para dor de cabeça que a Paula está sentindo. Eu não posso, né? Eu tenho que cuidar da dor de cabeça, saber de onde que ela vem. Por que eu estou com dor de cabeça? Entendeu? Então, olha lá, esse espiritismo ritualista, só ritualista que a gente faz hoje, e muitas das vezes a gente se encontra assim nas casas espíritas ainda, porque Kardec, há 160 anos atrás, criticou a nossa maneira de estudar, né, através de Pestalozzi. Então, com pouca aplicabilidade dos recursos extraordinários deixados por Allan Kardec para a realização de uma verdadeira transformação moral. A gente precisa começar a estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos e todas as obras de Kardec com mais profundidade. Sabe, não esse estudo raso de ficar lendo, comentando uma frasezinha, não. Nós temos que ir na profundidade, está na hora, nós já temos uma consciência para poder entender o que Kardec quis trazer para nós através do Espírito da Verdade, né? Então, além disso, compreendendo que o espiritismo é profundamente psicológico, profundamente. Jesus foi o nosso terapeuta. Então, ele é profundamente psicológico, por quê? Porque ele cuida da nossa psique é quem? É o nosso espírito imortal. Por isso que o espiritismo é psicológico. Porque ele não cuida só do corpo. Ele cuida também e principalmente do nosso espírito imortal. Permite auxiliar na solução dos problemas humanos onde quer que a criatura humana se encontre. Isso aí o Divaldo que falou. Uma vez que o Cristo, como nos ensina Emmanuel, não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Olha que legal, gente. Então, não é só ficar na casa espírita, só estudando a letra, né? É fazer essa ampliação, é ir para a vivência, é saber o que Kardec está falando, o que a Joana veio com essa profundidade. É isso que Emmanuel trouxe para nós e que Divaldo também falou, né? Que com certeza aprendeu com a Joana também. Pode passar. Então, a Joana nos traz o seguinte, lá no livro Despertar do Espírito, o nosso interesse é estudarmos o espiritismo num enfoque psicológico. É estudar o espiritismo, não estudar psicologia, tá? Joana trouxe Jung
e ela trouxe várias teorias, acho que ela entra em todas as teorias, para nós entendêssemos, né? A Joana, ela fala, ela uma vez falaram para o Divaldo, porque a Joana é muito difícil, muito rebuscada, não dá para entender. Aí o Divaldo, né, naquela simplicidade dele, minha irmã, só não pode assim ficar um pouco mais, falar um pouco melhor, né, do que as pessoas entendam melhor. Aí ela respondeu: olha, Divaldo, eu já disse o máximo que eu pude, agora as pessoas têm que subir. Então vamos fazer a nossa parte, vamos estudar, né? Vamos nos autoconhecer através das obras maravilhosas de Kardec, de Chico, porque Emmanuel é extremamente psicológico, gente. Depois que você começa a estudar Joana, é que você percebe o tanto que Emmanuel é psicológico. Quem dá conta de estudar André Luiz sem um dicionário do lado, às vezes até um dicionário de biologia, né? A gente está vendo aí as obras de André Luiz, elas precisam de um estudo profundo, ação e reação entre dois mundos, né? Então, sempre trazendo uma mensagem profunda. Então, não é só a Joana que é difícil, o Emmanuel também. Então, todos aqueles que querem trazer uma mensagem, eles precisam estar na frente. De esclarecimento, de conhecimento nosso, né? Então, o nosso interesse é estudarmos o Espiritismo no enfoque psicológico, contribuindo com um grão de mostarda, olha a simplicidade dela, né? Para a equação dos sofrimentos. A equação quer dizer o entendimento do porquê a gente sofre. Isso é muito importante, né? Da equação dos sofrimentos que aturdem e derrotam numeráveis criaturas colhidas nas malhas dos testemunhos, sem preparação moral ou espiritual para vencê-los, em função do seu alto desconhecimento. E aqui a gente pode puxar lá para a obra de André Luiz, Os Mensageiros, né? Aqui, ó, nas malhas dos testemunhos, sem preparação moral ou espiritual para vencê-los. E lá no livro dos Mensageiros, a gente, inclusive no filme, né, do Nosso Lar 2, Os Mensageiros, traz, né, as derrotas, as inúmeras derrotas. A gente se prepara tanto na espiritualidade, não, eu estou bem agora, eu estou legal, eu vou, assino o contrato e desce, a primeira dor de cabeça que dá, a gente quer saber na onde que nós assinamos que isso foi mentira. Então, muitas vezes a gente se prepara tanto, chega aqui, a gente se envolve com essa atmosfera da órbita terrestre que ainda é tão densa, muito pesada, e a gente esquece tudo e não consegue ir até, né, assim, consegue fazer a nossa missão toda que nós buscamos aqui. Correlacionar os avanços na compreensão da psique humana com o espiritismo. Então, é você casar as duas coisas. O que é psique? O que eu tenho psicologicamente falando? O que eu preciso melhorar? Como que eu funciono? Para que eu possa também melhorar, andar melhor como espírita, né? Com o espiritismo é contributo para esse caminhar para o autoconhecimento. Então, correlacionar a ciência psicológica com o espiritismo, né? Juntar as duas coisas é contributo para esse caminhar para o autoconhecimento. Para que a gente saia da ignorância, vamos falar assim, né? A gente pode falar assim também. Pode passar. Nós já estamos chegando agora no final, né? O objetivo, então, é a abordagem essencialmente evangélica. Joana, gente, é cristã. Antes de qualquer coisa, eu bato muito isso. Joana é Jesus. Joana é cristã. A primeira, desde lá do primeiro contato que ela teve em Joana de Cusa com ele, né? Que quando Jesus falou para ela, vá, filha, ser fiel. Ele não falou ser fiel a Cusa, o marido dela. Ele falou ser fiel a Deus, ser fiel ao nosso Pai. E ela foi e deu conta, né? Tá lá em Boa Nova, Joana de Cusa, uma história belíssima. É uma coisa que vale a pena. A gente até tem uma aula só sobre essa passagem dessa existência dela, porque traz, assim, traz experiências riquíssimas, reflexões riquíssimas, né? Então, a abordagem é essencialmente evangélica, porque Joana é cristã, Joana é Jesus. Eu gosto muito de afirmar isso. Tanto que o nosso encontro semanalmente chama Joana com Jesus, né? Porque, antes de tudo,
Ela traz esse homem integral porque ela aprendeu a ver nele todas as qualidades para a totalidade que nós temos que correr atrás ainda. Jesus passou por tudo que nós estamos passando, por isso que ele é misericordioso. Seu objetivo é o comportamento humano. O objetivo desse estudo, né? Que o comportamento humano, ele pega várias coisas, igual eu já falei para vocês. Seu enfoque é psicológico. O enfoque, só o enfoque, para nos ajudarmos, né? A entendermos melhor o que Jesus quis trazer para nós, que Kardec trouxe para nós também, que Emmanuel trouxe, né? E toda essa gleba, essa pleiade de espíritos maravilhosos que nós temos. Pode passar. Então, olha lá, ó. Kardec faz outra pergunta que eu quis colocar aqui para que vocês possam entender melhor tudo que nós falamos. Kardec pergunta novamente. Reconhece-se. Ah, não. Isso aqui o espírito responde para Kardec, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Tá vendo? É o que a gente estava falando aqui, ó. Quando ela fala do comportamento humano, né? Então, dessa transformação. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços, olha, o estudo, a vigília, o orar, o meditar, né? Tudo isso são esforços que a gente pode fazer. E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Eu gosto disso aqui, gente, porque domar, olha a palavra que os espíritos usam, né? Aí eu fui lá buscar. Domar, amansar, acalmar, superar, possuir. Controle sobre os instintos e impulsos. Olha que legal. Então, domar é uma das coisas que a gente pode fazer para que, junto com o nosso autoconhecimento, a gente começa a entender até onde eu posso ir, até onde eu dou conta, porque dali para frente eu vou explodir, eu vou me descontrolar, né? Então, olha que resposta bacana que os espíritos dão para Kardec. Pode passar. Então, espiritismo e psicologia. Na primeira revista psicológica, né, que foi em 1860, de Kardec, a gente percebe que ele já falava da psicologia e ela nem era ciência ainda. Então, lá na revista, ó, Revista Psicológica, Jornal, Revista Espírita, desculpa. Eu sou tão afoita, gente, eu sou ligada no 360, que eu já vou lá na frente. Revista Espírita. Então, Jornal de Estudos Psicológicos. Jornal de Estudos Psicológicos. Olha o tanto que Kardec, né, trabalhava lá na frente, era um visionário. Kardec foi preparadíssimo, né, para estar aqui conosco e trazer essas obras maravilhosas que é o Pentateuco. Pode passar. Então, espiritismo e psicologia. Allan Kardec vislumbra que aqueles ensinamentos dados pelos espíritos não apenas solucionavam os mais complexos questionamentos filosóficos sobre a existência humana, como também aplicavam-se à compreensão da totalidade. Como que nós vamos chegar lá, né, na nossa evolução? A espíritos crísticos, que compõem o ser humano, envolvendo a complexidade e a multidimensionalidade da psique humana. A complexidade, a gente não se entende ainda, né? Especialmente em sua dimensão espiritual. Foi um visionário e inovador, mapeando a totalidade da alma humana antes mesmo da ciência psicológica, se estabelecer no planeta Terra. Então, realmente foi muito preparado, né? Que Jesus o abençoe e continue abençoando onde ele estiver, né? Que possa estar aí torcendo por nós ainda, né? Pode passar. Então, agora, já no final, Allan Kardec e a psicologia. Nosso quadro compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem, né? Que transcende. Estudá-la-emos no seu estado presente e no futuro, pois estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, pois que este um dia
participará do mundo dos espíritos. Olha que coisa linda, gente, que ele fala para nós. Kardec era fantástico também, né? Eis porque adicionamos ao título principal o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de dar a compreensão toda, a compreender toda a sua importância. Isso ele traz na Revista Espírita de 1858, né? Introdução, que foi a primeira que ele fez. Então, isso aqui ele fala tudo, né, gente? Ele já teve uma visão de que isso seria importantíssimo, essa parte psicológica, esse entendimento de como que nós funcionávamos, como que esse espírito imortal funcionava, para que a gente chegasse a sermos espíritos crísticos integrais como Jesus foi, né? Como Jesus é, na verdade. E agora, chegando aí no finalzinho, Kardec vem aqui com uma frase lindíssima para a gente fechar. Não basta dizer-se espírita. Aquele que o é de coração prova-o por seus atos. Então é isso. Nós precisamos muito mais. Assim, eu acho que é um equilíbrio. A Joana fala que o mais difícil da vida é a gente procurar o equilíbrio, a gente ter o equilíbrio. Não é só corpo e não é só espírito, né? Pelo menos ainda nesse mundo de provas e expiações que nós estamos. Então a gente precisa das duas coisas ainda, né? E então a gente e mais que isso, a gente precisa vivenciar. E onde nós estamos hoje, nós precisamos muito do exemplo, porque os nossos jovens, as nossas crianças não aceitam mais aquela frase: faça o que eu faço, não faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, isso aí, as pessoas não existem mais, esses espíritos que estão vindo aí com mais esclarecimento, né? Com mais sede de estar mais presente das coisas reais do mundo, eles não aceitam mais. Entrou. Consegue nos ouvir? Ah, tá. Eu achei que eu tinha caído. Nós caímos, nós é que saímos, agora já voltamos. Tá, então. Mas eu praticamente terminei, eu só ia deixar o gratidão. Tinha um slide que era do. Porque a 900, ela tem 900A e 900B, né? A resposta dos espíritos. Exato. E a 900B, que é aquele texto que Santo Agostinho deixa para nós, que é belíssimo, né? Que é uma autorreflexão de todos os dias para nós. Mas aí eu vou mandar esses 2 vídeos para vocês, e aí a Paula se encarrega aí de estar mandando no WhatsApp de vocês. E aí eu ia ter o último slide, que é a gratidão. Muito obrigada. Tem uma foto minha com o Divaldo lá, porque hoje o Divaldo está doentinho, né? E a gente fica muito triste de saber, tá? E então, assim, minha gratidão para ele. Quando eu comecei, foi muito importante para mim a ida lá. Ele me acolheu quando eu falei que eu ia começar os estudos aqui em Uberaba, porque Uberaba eu moro numa terra, gente, que é do Chico. Então, assim, onde o Chico morou mais de 50 anos, Chico Xavier. Então, assim, foi muito trabalhoso, vamos colocar assim, entrar com as aulas da Joana aqui em Uberaba, porque o povo aqui, eu brinco que o povo aqui é muito chiquista, né? Então, assim, o Divaldo me deu um amparo espiritual muito grande, um apoio muito grande. Então, eu só tenho a agradecer essa fotinha aqui e que Jesus, né, que a gente possa continuar com as nossas orações para que ele possa se restabelecer dessas últimas
né, desses últimos tratamentos que ele tem feito, e gratidão eterna para ele trazer essas obras maravilhosas para nós. E muito obrigada a vocês por esse momento, gostei muito, viu? Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí para os estudos da Joana. E eu vou fazer 13h30 aqui do Brasil, eu retorno para possíveis perguntas. Obrigada, minha querida. Todos nós só temos a agradecer e nós vamos poder rever esta exposição muitas vezes, que vai ficar gravada, depois em diferido. Foi um prazer conhecê-la e aprender consigo, bem-aja. E pronto, realmente aproveitamos para pedir preces pelo Divaldo, para que ele se recupere. Tem sido um grande missionário e certamente ele está nos nossos corações e nas nossas preces. E é assim que temos que nos apoiar uns aos outros. Bem-aja. Gratidão. Nós agora faremos aqui um intervalo de 20 minutos para comermos qualquer coisa. Depois retomaremos com a exposição da doutora Patrícia Rezende e depois, no final da exposição, então, se conseguirmos estar todas, é uma mais-valia. Tá? Sim. Ok. Muito Gratidão. obrigada. Até já. Até já. Obrigada. Até já. Obrigada. Então, vamos aqui ver como é que eu agora vou pôr. Vamos ver. Então, vou aqui só colocar no banner que vamos estar no intervalo. Então, e vou pedir